Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito bem, começando agora mais um programa Cultura Geral e como espalhado aí nas redes sociais, né? Hoje a gente vai tratar do Estatuto da Deficiência e também continuando com aquela pauta da autoestima com a minha amiga Cláudia. E o ator, hoje o ator principal aqui, vamos dizer assim, seria meu amigo Raul, que eu não vou chamar de Arthur. Que bom. Que bom, né? Bom, meu amigo Raul, estudamos juntos na Milton Campos. Né, ele formou lá pela universidade, pela PUC, né, pela Católica, e fez um trabalho super legal sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu acho que assim, são assuntos extremamente pertinentes, né, nesses dias que a gente tem visto aí o Atlas da Violência e a violência como um todo na vida das pessoas, né, as pessoas que têm sofrido cada dia mais ataques violentos, seja ele de qual natureza seja, né? As mulheres no seu campo, os homossexuais, os transexuais, os negros, né? As pessoas com deficiência e por aí vai, né? O mundo inteiro, essa violência contida, né? E desenfreada. Meu amigo Raul, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral, é um prazer te receber e eu fico muito feliz em te ver feliz. Seja muito bem-vindo. E você mora no nosso coração e ainda anda de pantufa nele. Ah, coisa boa. Agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. É uma honra poder estar com um amigo, né, revendo um amigo com esse brilho nos olhos. Hoje, amizades verdadeiras são tão raras, né? E às vezes a gente, com rede social e tudo mais, a gente acha que é amigo e não é. Uhum. E quando a gente revê um amigo que há muito não víamos e vemos esse mesmo brilho no olhar, a gente reconhece uma verdadeira amizade. Então isso é muito bom. E falando, né, de um tema que é o meu tema de vida, muito mais do que de formação, muito obrigado pelo convite e um prazer conhecer também a Cláudia. Cláudia, esse menino me emociona falando desse jeito, hein? Cláudia, seja muito bem-vinda mais uma vez, né? É muito bom a gente falar de autoestima, né? Sempre bom, né? Olha, energia, né? Ele falou que quando a gente vê o brilho nos olhos, a gente sente que é um amigo de verdade. É verdade. Então, a comunicação é muito importante, mas é muito importante a gente vibrar coisas boas, né? A gente transmitir coisas boas, porque a comunicação é só 7%, né? A gente fala através da nossa energia, através da nossa fisiologia, né? Através do nosso olhar, e essas coisas todas são sentidas, né? Pelo outro, antes da comunicação. Tá bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui e a gente já volta, porque problemas técnicos. Um minutinho a gente está de volta, tá bom? Não saia daí, viu, gente? Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura investe na recuperação de vias para melhorar as condições de trânsito na cidade. Os bairros Jardim Canadá, Mingu e agora Vila da Serra são contemplados. No Vila da Serra, o serviço de recapeamento, sinalização, sarjetas e trocas de tampas de bueiro estão sendo executados na ministra Orozimbo Nonato e senador Milton Campos. A previsão é que no segundo semestre outras vias do bairro Vila da Serra e Vale do Sereno sejam contempladas. Somente nessa região, o governo municipal vai investir mais de R$ 1.500.000 no recapeamento asfáltico. A prefeitura também executa a recomposição de piso e as operações tapa-buraco, que nesse ano já recebeu 573 toneladas de asfalto. Outro serviço que o governo municipal vem executando é o patrulhamento das vias sem pavimentação asfáltica,
ou seja, alocando minério para corrigir as imperfeições das vias. Mais de 50 vias de São Sebastião das Águas Claras, Água Limpa, Ville Delac e Chácara Belarmino receberam o serviço. Fala, cidadão! Geralmente, buraco, a gente tinha que desviar de buraco, era arriscado igual esses caminhões passam aqui, era arriscado até a sofrer acidente. 10 anos esperar a melhoria, agora resolveu o problema, né? Não, do jeito que tava horrível. Depois que renovou a via aqui, agora ficou bom. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Bom, agora é para valer. Raul, já vamos rolar a bola direto para você. Opa! Dos direitos fundamentais, né, que está elencado na Constituição e nesse livro bacana aqui que você escreveu. Fala para a gente um pouquinho da inspiração que você teve para poder escrever esse livro e a importância que tem desse estatuto da pessoa com deficiência, né? E eu sempre falo que quando nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, já é uma grande vitória, né? A gente pelo menos tentar já é uma grande vitória. Se conseguir já é um campeonato inteiro, né? O que é essa luta? Como é que é essa luta e o que te inspirou para poder escrever esse livro, além das nossas aulas de psicologia que nós tivemos e filosofia? Verdade. Bom, eu acho que inspiração maior foi realmente a minha experiência de vida, né? Viver na pele é algo muito caro ao direito, porque na maioria das vezes um direito verossímil, né, próximo da realidade, é um direito mais justo, né? Então eu acho que a inspiração maior, sem sombra de dúvidas, veio da minha experiência de vida como pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência, principalmente no Brasil, elas passaram por estágios, né, de indiferença, de simplesmente serem ignoradas, tanto pela sociedade quanto pelo poder público, e inauguraram um protagonismo, né? Não raro vemos notícias de pessoas com deficiência se formando, alcançando o mercado de trabalho, e, na verdade, o que aconteceu foi um reconhecimento desse protagonismo, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, ele é, na verdade, a regulamentação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assinada em Nova York em 2007. Essa convenção, ela já vale no plano interno brasileiro com força de Constituição, de emenda constitucional, desde 2009. Então, a minha crítica pontual é: se temos uma norma constitucional desde 2009, vigorando com força de Constituição, por que só agora temos um estatuto? Esse é o primeiro ponto que eu trago para a reflexão. Mas o estatuto, infelizmente, ele não acompanha o movimento ideológico da Convenção Internacional. Porque internacionalmente houve muito mais do que um movimento jurídico, né, em termos de norma, de convenção, houve um movimento sociológico, de aceitação desse protagonismo, de preparação dos espaços físicos para receber as pessoas com deficiência, e aí a gente fala um pouquinho de acessibilidade. Então, houve todo um preparo, coisa que no Brasil, infelizmente, não houve. Então, o Brasil foi lá em 2009, assinou uma convenção internacional se comprometendo a fazer valer no plano interno. Não, assinou em 2008. Não, assinou em 2007. Em 2009 falou: olha, essa convenção vai valer aqui como Constituição, com força de emenda. E de 2009 até 2015, que é a data do Estatuto,
não houve uma articulação, não houve esse preparo sociológico, e o Estatuto ele vem com uma previsão que, no meu ponto de vista, é uma previsão temerária. O Estatuto ele não diferencia a deficiência física da deficiência sensorial, da deficiência intelectual. Ele coloca todo mundo no mesmo bolo e no artigo 6º ele fala: a pessoa com deficiência tem plena capacidade, inclusive para casar, adotar. Então, assim, é uma previsão legal, que legal, todo mundo agora é capaz, mas será que isso condiz com a realidade de todas as pessoas com deficiência? É aí que é o ponto que eu acho que é fundamental. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Eu acho que esse movimento inclusivo de transformação, ele é muito importante, mas ele tem que ser um movimento real. Não adianta uma lei vir e trazer uma realidade que não existe na prática, infelizmente. E não é porque a pessoa com deficiência física é melhor do que... Não, é uma questão de discernimento. Por exemplo, vamos pensar num exemplo simples. Será que realmente é justo uma pessoa com síndrome de Down ter contra ela correndo a prescrição? Será que é algo que realmente condiz com ela? Tem dimensão do que é isso? Que se ela não requerer um direito em um determinado tempo, ela pode daqui a um tempo perder esse direito. Deixar de, né, inclusive poder requerer. Principalmente porque tem vários graus, né? É. Então, a gente ainda não tem que olhar caso a caso. Né? E aí existe uma tecnia, né, legislativa, no meu ponto de vista, nesse ponto, por isso que eu defendo a inconstitucionalidade por omissão do Estatuto. Então é uma tese, né, polêmica, mas eu sou um cara polêmico, né? Sempre fui desde a época de faculdade. E, né, voltando um pouco mais na inspiração, que você me perguntou. A inspiração é esse protagonismo, mas é esse protagonismo suado, sabe? Porque por mais que nós, pessoas com deficiência, estejamos galgando, né, os nossos caminhos, não é fácil, não cai do céu. Então, não é a lei falando agora que todo mundo é capaz que vai fomentar isso. Pelo contrário, infelizmente, incluir todos nós no rol de sujeitos jurídicos tem retirado direitos. Que as pessoas com deficiência hoje, principalmente intelectuais, elas querem, né, essa declaração da capacidade e muitas vezes não tem reconhecida pelo judiciário. Por mais que a lei fale que tem, o judiciário às vezes está mal preparado para lidar com esse tema. Então é algo que a gente precisa trabalhar, as ideias têm que ser melhor trabalhadas para que a lei realmente seja aplicada de forma justa, né, e condizente com a realidade. E aqui eu não quero ser maniqueísta de falar que a lei é só ruim, não. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma lei importante, trouxe alguns avanços em relação, por exemplo, à acessibilidade, né? Hoje é mais falado do que antes. A questão da educação inclusiva também foi um tema que ganhou uma projeção. Então, eu não estou também falando que o Estatuto é só ruim, não. Eu só estou trazendo à tona pontos que não são trabalhados, muitas vezes, por essas pessoas que só elogiam. Né? Eu não quero aqui nem só elogiar e nem só criticar. Né? Eu sou grato, como pessoa com deficiência, pelo Estatuto, porque eu acho que ter uma norma voltada para si é algo importante. Agora, aquela norma ela tem que ser condizente com a realidade, né, dos seus destinatários. Então, é mais ou menos por aí. Raul, uma pergunta muito interessante. Veja bem, essa coisa, a gente estava falando muito do pertencimento antes da gente começar. Lembramos aqui de uma palestra de ontem do Nelton Friedrich, que veio aqui em Nova Lima, pessoa de extrema importância no mundo ambiental, no meio ambiental, e que deu uma palestra humanizada, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, o fato da pessoa ser contra a lei, ou a pessoa dar uma decisão contra a lei, contra a lei, um magistrado ou a pessoa que está ali movimentando aquele arcabouço jurídico,
talvez seria uma falta de sentido de pertencimento nesse mundo, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa que tem a deficiência e ele não tem essa sensibilidade de se colocar no lugar para ter atendido aquele direito especificamente? Olha, eu acho que no caso da pessoa com deficiência, não necessariamente, porque muitas vezes é justamente ao se colocar no lugar daquela pessoa que o magistrado opta, por exemplo, por não reconhecer, talvez, a capacidade. Por quê? Como a lei, ela faltou, né, os legisladores se colocarem no lugar dos destinatários, faltou um diálogo, talvez, a lei, ela generaliza muito, certo? E o fato dela generalizar, principalmente trazendo à tona essa questão da capacidade civil, ela colocou algumas pessoas com deficiência em uma situação de risco, realmente, que até então eram, de alguma forma, conduzidas pela família, né, e tudo mais, e agora querem, de alguma forma, tomar, né, as rédeas da vida e tudo mais, mas não tem, às vezes, um senso de responsabilidade que deveriam ter, enfim. E aqui, né, eu também não estou generalizando. É lógico que a norma, ela atingiu pessoas que realmente têm capacidade para requerer a sua autonomia. Agora, o fato de ainda termos decisões contra a lei, né, contra a lei, no meu ponto de vista, é muito mais em razão de uma falta de técnica legislativa, de que realmente o magistrado não vê elementos na lei para fundamentar a sua decisão, do que uma falta de se colocar no lugar do outro. Infelizmente, a norma genérica da forma que veio à tona, ela não tem uma aderência social, infelizmente. Né? As pessoas com deficiência, infelizmente, ainda não têm reconhecida sequer, muitas vezes, a sua personalidade. Não é raro, por exemplo, as pessoas olharem para mim e deduzirem que eu vivo de um benefício, por exemplo, porque foi o estigma que se criou ao longo dos anos. Pessoas com deficiência são pessoas incapacitadas, que têm um benefício resguardado e pronto. E aí, do nada, vem uma lei e fala que não. Então, volto a dizer, essa falta de aderência social, essa falta de diálogo da norma com a realidade, ela traz à tona essas decisões contra a lei, mas muito mais no sentido protetivo, no meu ponto de vista, do que simplesmente, né, não, eu vou aqui ignorar a realidade dele. Não, acho que não necessariamente. Infelizmente, o problema está na lei, e nessa falta de aderência, nessa falta de verossimilhança da norma. Verossimilhança quer dizer que a aparência, né? Aparência é a forma, né? Isso, aparência é a forma. Né? A moldura com a realidade, né? Isso. Às vezes a lei trabalha uma ideia mais utópica, distante da realidade. E talvez ela deveria se debruçar ser mais próxima. Mais. Ô Raul, nós estamos falando aqui de algumas coisas, interessantes, mas eu queria a sua opinião, por exemplo, que a gente está falando de uma pessoa, a lei às vezes, por exemplo, fala de uma pessoa que está num centro urbano, que tem um lugar que tem, por exemplo, mora num bairro que tem condição, ela tem essa condição, que é a pessoa que tem deficiência, mas tem uma família que sabe dos seus direitos e tal. Como é que a gente resolve, né? Tem gente que está nos assistindo e vai nos assistir depois. E também não estou te pedindo receita de bolo não, tá? Mas como é que você pensa na solução para aquelas pessoas que moram na periferia, que a mãe tem que trabalhar, que o pai tem que trabalhar, que às vezes é uma pessoa que tem uma renda muito baixa e a pessoa tem deficiência e não tem vaga numa instituição? Como é que a gente encontra esse arcabouço de decisões? Como é que a gente busca isso? Essa pessoa que está nos assistindo agora e que tem um filho e que ele está ficando em casa sozinho ou que ela precisa de um atendimento e tal, ela tem algum remédio constitucional dentro da legislação que ela pode procurar,
que ela pode se valer para que essa criança seja atendida, para que ela busque o sustento para dentro de casa? Olha, o tema, né, que vem sempre à tona em termos de pessoa com deficiência e renda é a questão do benefício de prestação continuada. BPC. O BPC, né, previsto na LOAS, que é um benefício concedido à pessoa que não tem nem a capacidade laboral e mais a questão da renda, né? 1/4 do salário mínimo e tudo mais, e é uma renda familiar e tudo mais. Tem esse caso, então um dos remédios é esse. E algumas famílias, por desconhecimento, não requerem o benefício. Então é um direito, esse é um direito. Agora, hoje, nós temos muitas instituições que trabalham, né, a questão da reabilitação, né, da questão do empoderamento mesmo da pessoa com deficiência, que infelizmente, meu amigo, a grande parte das famílias com pessoas com deficiência, são famílias carentes realmente, né, que às vezes não têm acesso sequer à informação. Então, elas muitas vezes ficam reféns desse benefício e acham que o benefício basta. Não, existem instituições importantes que trabalham esse empoderamento para que a pessoa com deficiência realmente seja protagonista da sua vida, né, das suas escolhas, mas de forma gradual, não de uma forma utópica e mágica, né? Num passe de mágica todo mundo é capaz. Não. Então, existem essas alternativas, né? As famílias podem procurar aí as secretarias também dos municípios, normalmente tem secretarias voltadas para isso, e é dever do poder público, sim, possibilitar condições mínimas para que essa pessoa com deficiência ela seja, de fato, autora, né, da sua história. A gente, é um convite realmente às pessoas com deficiência a virem para a rua, né? Não no sentido de vir para a rua para manifestar igual hoje é comum, mas vir para a rua para viver. As pessoas com deficiência que antes ficavam ali trancafiadas em casa, né? Enfim, elas têm de vir, têm de realmente inaugurar esse protagonismo. Agora, tem que vir de forma gradual, dentro daquilo que pode, né? Então, é uma ONG do bairro, é a secretaria especializada do município, é buscar esses espaços que agora tem uma norma que os obriga a fazer determinadas coisas, né? E a questão da educação inclusiva, por exemplo, é um passo importantíssimo. As escolas hoje não, né, tem que dar um jeito de possibilitar que a pessoa com deficiência esteja ali, né, matriculada e tudo mais. Então, a gente hoje nós temos caminhos. Hoje temos a educação inclusiva, temos o mercado de trabalho que está se abrindo cada vez mais, muito menos para cumprir a cota e agora mais para realmente empoderar essas pessoas. Então, a gente tem que se movimentar. É uma luta, como eu falei no início, é uma luta antiga, de pessoas que até então eram ignoradas simplesmente, né? E que, por um esforço próprio e com o auxílio da família sempre, chegamos ao ponto que estamos. E agora, o que faremos? Né? Então, quero trabalhar numa ideia prospectiva de que temos uma norma, que nos assegura educação inclusiva, que nos assegura acesso ao mercado de trabalho, que nos assegura um benefício, né? Que agora, por exemplo, uma coisa que o Estatuto mudou, antes a pessoa com deficiência que recebia o BPC, o jovem, por exemplo, ele não podia nem fazer um estágio, que aí ele perdia. Hoje não. Hoje o salário que ele recebe como menor aprendiz e tal, não o impede de receber o benefício. Então isso é uma coisa boa. Isso é mais um convite ao mercado de trabalho, que às vezes a pessoa deixava de trabalhar para poder receber o benefício. Né? Então, o empoderamento ele tem de vir por essas linhas, né? Por essa forma. Agora, não estou aqui falando, infelizmente, que é fácil.
A gente só tem uma lei que assegura. Agora, se está sendo cumprida, se tem aderência social, aí a gente só vai descobrir realmente fazendo a roda girar. Isso. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Esse primeiro bloco vai ser todo seu mesmo. Então, assim, te fazendo uma outra pergunta. Como é que a gente trabalha essa coisa do preconceito na educação, dentro da escola, né? E outra coisa mais séria ainda, você sentiu esse preconceito em todas as etapas do seu aprendizado, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior? Olha, a Constituição, ela assegura às pessoas com deficiência um tratamento especializado, preferencialmente no ensino regular. E algumas pessoas veem isso ao contrário, né? Assim, algumas até entidades de pessoas com deficiência defendem a escola especializada, né? Voltada para aquele público. Eu, pessoalmente, a minha opinião é de que, preferencialmente, esse aluno com deficiência, ele deveria estar na rede regular, certo? Para que fosse realmente promovida essa inclusão. A inclusão, na verdade, ela não é promovida necessariamente pelo simples fato dele estar lá, não. Mas, pelo menos, facilitada. Né? Agora, infelizmente, nós temos aí os grandes vilões. A acessibilidade, muitas vezes, principalmente nas escolas públicas do ensino regular, a acessibilidade é uma coisa quase que inexistente, né? Temos, infelizmente, uma questão de falta de interesse de muitas instituições em receber esses alunos, e aí é o que eu falo da aderência social da norma. Não adianta nada uma norma prever uma educação inclusiva se eu tenho instituições que simplesmente não querem receber, enfim. E a questão do preconceito. O preconceito é algo que existe. E ele, inclusive, existe dentro de nós, muitas das vezes. Eu, em alguns momentos da minha vida, eu senti o preconceito muito mais dentro de mim do que no meio em que eu estava. É o que eu falo no livro, no prefácio. Quando eu era criança, eu não tinha dimensão de que eu era uma pessoa com deficiência. A minha deficiência, ela foi descoberta pelo olhar do outro. Certo? Então, você me perguntou aí, você teve essa questão do preconceito? Tive. Sentiu isso? Senti. Mas, às vezes, era muito mais da minha parte do que dos outros. Agora, teve dos outros também? Claro. A adolescência, não só para mim, mas para grande parte das pessoas com deficiência, é uma fase mega conturbada. Seus amigos começam a namorar, você não. Né? Na festinha lá, todo mundo dançando e às vezes você não. Então, isso acontece até hoje. Né? Então, assim, agora, como combater o preconceito? Primeiro, combatendo o preconceito interior. Sabe? Acho que muitas das vezes eu optei por não participar ou por não ir, por achar que isso eu já estou sendo preconceituoso comigo. E mais, como combater o preconceito do outro? Fazendo ele te conhecer. Porque o preconceito que eu sofri até hoje foi de pessoas que não me conheciam. A partir do momento que eu tive a oportunidade de me fazer conhecer, isso não vale só para mim, isso vale para qualquer pessoa com deficiência. A partir do momento que eu oportunizei o conhecimento, o preconceito cai. Porque o preconceito é um conceito pré-estabelecido. É um conceito. Agora, a gente também não pode negar que existe a discriminação. Aí é uma coisa para além. Aí é aquela pessoa que já, às vezes, já até sabe dessa história, mas ela tem comportamentos segregatórios. Isso daí também existe, mas graças a Deus ainda em um nível menor do que o preconceito. Então a ideia de preconceito que eu tenho é essa. A gente às vezes tem que combater um preconceito nosso e minimamente oportunizar o conhecimento. E aí esse preconceito cai. Agora, em relação a atitudes discriminatórias, aí é algo
que depende de uma evolução Um pouquinho. para além, né? Mas graças a Deus é menor. Deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, não vou pegar ninguém de surpresa, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura. Tem que falar pausado assim, sabe por quê? Que aí eu não... eu falei, vamos fazer um intervalo, aí todo mundo fica igual doido lá dentro procurando, né? Tem que jogar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura investe na recuperação de vias para melhorar as condições de trânsito na cidade. Os bairros Jardim Canadá, Mingu e agora Vila da Serra são contemplados. No Vila da Serra, o serviço de recapeamento, sinalização, sarjetas e trocas de tampas de bueiro estão sendo executados na ministra Orozimbo Nonato e senador Milton Campos. A previsão é que no segundo semestre, outras vias do bairro Vila da Serra e Vale do Sereno sejam contempladas. Somente nessa região, o governo municipal vai investir mais de R$ 1.500.000 no recapeamento asfáltico. A prefeitura também executa a recomposição de piso e as operações tapa-buraco, que nesse ano já recebeu 573 toneladas de asfalto. Outro serviço que o governo municipal vem executando é o patrulhamento das vias sem pavimentação asfáltica, ou seja, alocando minério para corrigir as imperfeições das vias. Mais de 50 vias de São Sebastião das Águas Claras, Água Limpa, Ville Delac e Chácara Belarmino receberam o serviço. Fala, cidadão! Geralmente, buraco, a gente tinha que desviar de buraco, era arriscado igual esses caminhões passam aqui, era arriscado até a sofrer acidente. 10 anos esperar a melhoria, agora resolveu o problema, né? Mal do jeito que tava horrível. Depois que renovou a via aqui, agora ficou bom. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, antes da gente passar um vídeo que nós vamos rodar daqui a pouquinho, queria fazer uma pergunta para a Cláudia Amara. Eu vou estender também lá o Raul, mas, Cláudia, eu sei que é life coach. Nós tivemos aqui numa oportunidade a Duda Salabert. Eu acho que eu não sei se cheguei a comentar isso com você, ela é transexual. Uhum. E os transexuais têm uma expectativa de vida na média de 35 anos. Né? É um dos menores IDH do planeta. Né? E ela falou uma coisa muito séria. E o Raul vai concordar comigo, deve concordar comigo. A qualidade de ser humano, ela não é lhe dada, ela é conquistada. Né? Essa fala do Raul e o livro dele ilustra muito bem isso, assim, essa fala da Duda. E eu repito isso aqui constantemente. Né? Até bem pouco tempo, os deficientes não eram vistos como seres humanos. Né? Então, a qualidade de ser humano, ela é conquistada. Como trabalhar isso na autoestima e como trabalhar isso psicologicamente, se despindo do preconceito, que é uma realidade social. Né? As pessoas têm essa coisa já pré-estabelecida, esses conceitos que vêm passando de geração em geração. Como trabalhar isso? A gente chama isso muito de crenças limitantes, né? Então, você vai aprendendo que muitas das coisas que foram passadas de geração em geração
são verdades para você, mas que na verdade não foram questionadas, entendeu? Isso é realmente uma verdade na minha vida, mas por que eu acredito nisso, entendeu? Então a questão da deficiência, o deficiente é uma pessoa incapaz, mas foi passado e aí você passou a aceitar aquilo como uma verdade na sua vida e no momento que você para questionar, ué, mas eu não sou incapaz não, entendeu? Eu sou capaz de muitas coisas, eu sou muito capaz. Aí você transforma a crença limitante numa crença fortalecedora. Eu sou capaz. Estavam errados a respeito de mim durante anos e anos, durante gerações por gerações. Então é um conceito que vai passando e se você não questiona, entendeu? Aí você fica limitado. Essa questão dos transexuais, então falar assim que a média de vida é 35 é muito perigoso, porque vai se alguém acredita nisso, vai achar que vai viver só 35 anos, aí faz um monte de merda que acha que com 36 já morreu, entendeu? Então é mais ou menos por aí, mas se a pessoa acreditar que ela pode viver 80, entendeu? Se ela refazer os conceitos dela, ela tem grande chance de mudar essa estatística. Todo mundo que mudou estatísticas até hoje é porque acreditou em algo mais, entendeu? Então, o que você acredita, o que você pensa que é verdade, né? É uma verdade que você pensa que você pode ou que você pensa que você não pode, em ambos os casos você está certo, né? Acho que o Henry Ford falou alguma coisa assim, me fugiu, mas se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, em ambos os casos você está certo. Mas isso são questões que a gente tem que trabalhar do preconceito, o julgamento, né, antecipado, isso tudo aí, às vezes as pessoas não param para analisar e elas vão passando a informação. Então hoje está muito comum isso no mundo, porque está tendo muita informação e as pessoas então estão repassando informações, copia e cola e não questionam as informações. Então a gente precisa voltar para a gente, se questionar, tem que digerir, porque às vezes não está tempo da gente digerir uma informação, a gente passa como verdadeira e não questiona. Então, deixa eu só interromper, que eu vou passar um vídeo agora. Ele é bem ilustrativo e a gente vai, depois dele, a gente continua esse bate-papo. Vamos assistir junto aqui, eu acho que é muito legal a gente assistir esse vídeo. Eu acho que ele ilustra bem esse papo que a gente está tendo. Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene zero, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you get big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like a lot of people call me like five head, or like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change?
Have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Claudinha, já rolei a bola para você direto. Muito legal. Como é que a gente pode trabalhar isso nas pessoas? Que elas são bonitas, são maravilhosas, os animais são bonitos. Não existe essa coisa de feio e bonito, essa coisa da binariedade, né? Ser binário, né? Feio e bonito, mal e ruim, verdade e mentira. Como é que a gente trabalha tudo isso no inconsciente da pessoa, né? Porque na realidade isso está no inconsciente, né? Como produtor de possibilidade. Muitas vezes a gente volta, né, no passado para fazer essas curas, né? Porque às vezes são coisas que a gente escutou na infância, etc. Então a gente volta, faz a cura, tem um outro entendimento das coisas. A gente vai contextualizando o contexto, entendendo o que nós somos. Nós somos seres imperfeitos, nós estamos aqui para um processo evolutivo, entendeu? E a gente precisa se aceitar mais e se amar mais como esse ser imperfeito. E saber que nós somos especiais e únicos, então eu não tenho que ser igual ao outro, né? Eu não tenho que ser igual a uma mulher da propaganda de televisão, porque a mídia quer nos seduzir, né? Quer nos manipular muitas vezes. Então a gente precisa de fazer mais reflexões. O processo todo é muito importante, o autoconhecimento, né? Porque à medida que você se conhece, você tem a possibilidade de fazer todas essas curas, sabe? Então tudo isso, né? Esta lei aí para os deficientes, então eu acho que é um ponto de consciência muito importante. Então nós estamos levando a luz, né, para essas questões que estavam encobertas, para as pessoas que há um tempo atrás ficavam no manicômio, era tudo escondido. Então à medida que a gente leva a luz, então eu acho que é um ponto muito importante, a gente vai ter novos problemas que vão surgindo e a gente vai resolvendo. Outras questões, porque precisam ser trabalhadas de forma específica. E todos nós precisamos ser trabalhados de forma individual, né? Nós somos seres únicos, então tem que ser trabalhado individualmente. Mas existem muitos processos maravilhosos, né? Eu mesmo estou indo agora para desperte o seu poder interior, né? Que vai acontecer em Contagem, então sexta, sábado e domingo. E eu tenho um projeto muito legal que é Conexão, né? Para você entender os problemas, para você conexão, que chama Transformação e Arte, porque a arte também promove essa mudança. Eu tenho 18 anos de Casa Aristides, né? Gosto muito das minhas artes, faço umas mandalas, um monte de coisa. A arte cura e te ajuda a curar sem dor, né? Então você vai trabalhando a sua arte, que é a sua essência, aquilo que você faz com amor, sem dor, sem ficar questionando, sem ter que ficar voltando no passado, você vai trabalhando o seu lado positivo, né? Porque aquela questão da mente também, que às vezes a nossa mente nos sabota e a gente tem que se conhecer para aprender a lidar mais com essas questões. Raul, ser feliz é um moto contínuo? Como ser feliz se aceitando do jeito que você é?
Às vezes a pessoa está do lado de lá e fala assim, poxa, cara, aquilo que nós falamos no rádio aquela vez, né? Legal porque você está aqui, tem pessoas que vai estar do lado de lá, na época do rádio, falava, estava te ouvindo, falei, não, cara, que maravilha ter alguém falando por mim, né? Ter alguém igual a mim, ter alguém falando por mim que tem o mesmo problema que eu, que tem essas mesmas dificuldades e tal. E qual seria o seu recado? Qual seria assim, a sua dedicatória para essas pessoas que estão nos assistindo agora e para aquelas pessoas, por exemplo, que têm em casa essa situação e não sabe lidar com isso, né? Não sabe sentar e conversar e tentar entender toda essa conjuntura. Como é que trabalha isso e o que você teria para falar, assim, a gente indo para a parte final do programa? Olha, eu acho que em pleno século XXI, né? 21. O nível de informação, né? A quantidade de informações que a gente recebe atrapalha um pouco o nosso filtro, realmente. E tem uma informação que já nos foi passada há muito tempo e que ela de vez em quando vem à tona novamente, que é aquela ideia de ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. O ame a Deus é algo, né, maravilhoso que todos devemos buscar dentro das nossas possibilidades, e o amar ao próximo como a si mesmo pressupõe um amor próprio. E aí você me perguntou, felicidade é algo contínuo? Não. Não é. Para ninguém. Mas é algo maravilhoso. Um minuto de felicidade vale mais do que um dia de tristeza. Buscar esse amor próprio, muito além da beleza, do que a mídia fala, que é um padrão de voz, né, ou de postura, olhar-se e conseguir de fato se amar é o caminho mais bonito, né, talvez, para que não só nós, pessoas com deficiência, mas toda a sociedade chegue a um nível de evolução, né, eu não gosto muito da palavra evolução, mas a um nível de interação em que nós conseguiremos realmente nos amar coletivamente. Enquanto eu não me amar, e para eu me amar muitas vezes, eu tenho que sair dessas ideias limitantes, né, que ela falou. Uma coisa que eu acho interessante, ali, o vídeo também foi maravilhoso nesse sentido, e o que você não pode mudar? Eu, por exemplo, fiz alguma cirurgia, algum ajuste, mas cheguei nisso daqui, né, nessa capinha aqui. Se eu não for feliz com o que eu tenho, por que eu vou lamentar o dedão da mão direita que eu não tenho? Aonde isso vai me levar? Então, o meu recado, e aqui eu não estou falando que seja algo fácil, porque não foi para mim, e não é para mim. Eu também ainda não cheguei naquele patamar, não, estou tranquilo, não. Sou um ser humano que ontem mesmo estava chorando por questões pessoais e tudo mais. Então, o amor, desenvolver, exercer o amor próprio, o olhar no espelho. Tem gente que não se olha no espelho. Nunca parou e olhou no fundo do próprio olho. Como que vai olhar no fundo do olho de outra pessoa? Então, eu acho que exercitar o amor próprio e principalmente depois conseguir transmiti-lo ao próximo é o melhor caminho para que a gente consiga realmente essa felicidade um pouco mais contínua, que hoje a gente às vezes tem que ficar, né, aproveitando um pouquinho, e talvez quando chegarmos nesse ponto, aí sim a felicidade vai ser algo contínuo. Muito bem. Gente, depois desse programa emocionante, né, com esse meu grande amigo, Raul, né, minha grande amiga Cláudia, obrigada. Encerramos aqui mais um Cultura Geral, voltamos amanhã, né, amanhã nós vamos discutir aí outros assuntos também, a música, nós vamos falar de jazz, vamos falar também dessa questão do Atlas da Violência, que é muito importante, com a minha amiga Luena. E um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral.
Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.